possam atender, né, essas pessoas demandam para comunicação, né? Eu acho um trabalho muito bonito, uma profissão muito bonita que não é fácil, não. é difícil e é mais difícil ainda você encontrar pessoas formadas, né, capacitadas nessa área. E traz o surdo, né, para a inclusão social. Exatamente. Total. Né, para o emprego, para o trabalho, para aulas, para tudo. Né, eu acho muito bacana. Assim, cada instituição tivesse, né, um intérprete de Libras. Eu costumo dizer, o surdo e mudo, ele deixa de ser surdo e mudo com a Libras. Né? Exatamente. Com as Libras. Muito bem. Agora, em definitivo, já estamos aqui com o nobre vereador Lucas, né, o Lucão Fernandes, né, e vem conosco conversar sobre a importância desta CPI em nossa cidade, né? E o que está sendo discutido nessa CPI, doutor Nery? Bom dia, em primeiro lugar, bom dia para a Ariane. A Ariane também acabou de entrar aqui, está te acompanhando, Lucão. Olha, Dalécio, a questão da saúde de São Carlos é o fechamento, resumindo, né, o fechamento das UPAs. Sim. Né, que as UPAs foram fechadas, tem esse impasse, né, um caos. Desde fevereiro, né? Isso, um caos na saúde de São Carlos que o vereador Lucão vem acompanhando, vem trabalhando para isso, né? É o vereador que mais aí nós vemos que tenta solucionar esse problema para a cidade de São Carlos por meio de ideias, de comentários, de tentativa de soluções para a cidade de São Carlos, seja conversando com o Ministério Público, conversando com o prefeito, com o secretário de saúde, né? Um vereador que vem tentando aí... Bem atuante, tentando reabrir as UPAs da cidade de São Carlos. A gente sabe que não é fácil, não depende exclusivamente dele, né? Depende aí de uma iniciativa da prefeitura, mas o vereador, né, ele vem desde fevereiro buscando aí atender, né, os anseios da população com a reabertura das UPAs. Então, vereador Lucão Fernandes, bom dia, muito obrigado pela presença no nosso show da manhã. Muito bom dia, Dalécio, Dr. Johnny, Ivan Lucas, Rose? Aline. Dizer que é uma grande satisfação estar aqui participando com vocês da Rede Sanca. Prazer é nosso. É importante que se abra canais de comunicação com a sociedade imparcial, como esta tem sido, tratando exclusivamente dos direitos da população, e esse foi o carro-chefe do meu mandato na Câmara Municipal. Eu sempre trabalhei dentro de uma postura buscando a imparcialidade, apoiando tudo aquilo de iniciativa positiva para a população e também sendo crítico, muitas vezes criticando até o próprio governo, que no passado a gente fazia parte. Tem pessoas que às vezes fogem, né, das coisas quando elas não vão bem, mas nós estávamos junto com aquele governo, tivemos problemas com aquele governo, e os problemas em relação à saúde pública acabaram, no meu modo e na minha visão, ela mergulhou aí no abismo e piorou. Então a gente tem buscado junto à comissão, que faz parte da Comissão de Saúde, da qual eu sou presidente da Câmara Municipal, a vereadora Cidinha no Oncológico, e também o vereador Elton Carvalho, que tem muito me apoiado, tem sido muito presente nessa questão dessa luta na Comissão de Saúde da Câmara Municipal, em relação a essas questões que nós estamos encontrando dificuldade no dia a dia da saúde pública de São Carlos. E também na comissão, como presidente da comissão da CPI, com os vereadores Paraná Filho, o Sérgio Rocha, o vereador Kiki, também a Cidinha Oncológico. Nós tentamos buscar mecanismos dentro da CPI para encontrar aí o porquê dessa decisão que se tomaram de fechar essas UPAs. Então nós temos sofrido muito, o Dr. Johnny, o próprio Ivan Lucas tem acompanhado de perto essa luta dos vereadores da Câmara, não falei da comissão, viu, Indonésia? Eu diria na totalidade de todos os vereadores, tentando buscar solução para a gente resolver isso daí. Tem se colocado à disposição do prefeito, temos feito pouca oposição na Câmara, é um momento delicado. Se você fazer uma oposição muito ferrenha agora, eu não sei o que aconteceria com a cidade de São Carlos. Vereador, esse é o seu segundo mandato? Dizem que é o terceiro, porque eu fui para a Câmara 3 meses antes,
quando teve aquele problema com o doutor Normando Lima. Sim, E eu fui para a Câmara 3 meses antes de terminar aquele mandato dele. certo. Mas dizem que conta, né? 3 meses. É o terceiro Então, terceiro terceiro. mandato. O que mudou da gestão passada em questões da saúde, em questões das reivindicações populares da administração passada para esta que chegam até o vereador? Olha, veja bem, nós já víamos bastante problema na saúde pública na gestão passada. E isso já vem também de outras administrações, não foi somente aquela, né? Mas as UPAs estavam abertas, havia um esforço muito grande, não só do secretário, mas também toda a sua equipe. E também o prefeito nunca sinalizou da possibilidade de fechar qualquer unidade de pronto atendimento. Isso é fato. Mas daquela administração para essa, que nós percebemos que esse comprometimento, essa preocupação com a saúde pública, parece que ela não existe. Você não pode fechar uma porta de atendimento para a população, principalmente sendo uma UPA. Às vezes, se você fechar uma UBS num bairro, ainda você tem a alternativa de buscar uma outra porta que possa estar aberta. Mas se você fecha a UPA é o pronto-socorro. UPA é o local onde, principalmente no final de semana, você não tem outro lugar para você buscar um atendimento médico. E esse comprometimento com as outras administrações que tinham dificuldades, a gente nunca percebeu uma UPA fechada. E essa, repentinamente, do dia para a noite, resolveu não seguir em frente com aquele sistema que tinha de contratação na prefeitura, sem ter um segundo caminho a seguir. Você não pode fechar sem ter um segundo plano. E, repentinamente, eles resolveram fechar, dispensando aqueles médicos. Eles falam que não mandaram os médicos embora. Aí, quando você deixa de pagar um profissional há 4 meses e fala que aquele sistema eles também não vão adotar mais, você pôs para fora os médicos. Que era o sistema TAC, não é? Não era um TAC, era um sistema de RPA. Registro de pagamento autônomo. Isso, o doutor Johnny vai, como profissional na sua área, como advogado, ele vai concordar comigo que da forma que eles estavam tratando esse sistema já estavam errados. Tanto o ex-prefeito Oswaldo Barba quanto o Otomano também estavam já com seus tempos extrapolados em relação a esse tipo de contratação. Mas, quando o Ayrton tomou essa decisão de não prosseguir com esse sistema, surgiu a válvula de escape, preocupado, né, com esses, eu costumo dizer que são os nossos homens que protegem o livro da lei, os nossos grandes defensores do livro da lei, que são os nossos promotores, deu uma alternativa à prefeitura, que foi o TAC. Aí sim, o doutor Johnny pode falar com propriedade. Naquele momento, onde vinha uma situação irregular, para ela continuar regular, entrou no meio o TAC, que estaria interrompendo a sequência desse sistema errado que estava ocorrendo na cidade de São Carlos. Mas, infelizmente, o prefeito ele não aceitou a assinatura desse TAC, né? Por culpa daquelas pessoas que são os grandes inteligentes, doutor Johnny, que cercam o pé do prefeito, né? Os iluminados, magistrados, sei lá que pessoa, que palavra mais apropriada. Os assessores. Então acabaram levando na mente daquele que tem pouco conhecimento e não precisa ter. O prefeito não é obrigado a ter todo o conhecimento, ele precisa ter vontade de fazer as coisas dentro da lei e atender a população e cercar de pessoas competentes, como o Dr. Johnny e fez parte da administração que passou, para poder dar um caminho para ele pensar, para ele raciocinar e para ele buscar soluções. Mas, infelizmente, essas pessoas falou que não pode. E ainda fica falando que não pode. Nós tivemos há poucos dias no Ministério Público que o prefeito foi com isso cauterizado, é essa a palavra, na cabeça de que pode contratar por RPA se o médico faltar, se o médico entrar de licença, se ele pegar um afastamento, né? Aí ele pode ser contratado. Mas a lei também fala de uma situação emergencial. E nós estamos diante do que na cidade de São Carlos? Eu acho que nem é emergencial mais, doutor Johnny. Nós superamos essa casa da emergência, né? E estamos aí tendo óbito quase que todo dia com essas unidades todas fechadas. Então, nós explicamos junto lá com os promotores para ele que nesse caso ele poderia ter tranquilidade. O cenário mostra para ele que ele poderia adotar esse sistema. Mas ele teria uma alternativa e que não preferiu não adotar, né? Do dia para a noite.
Não tem que se pensar muito. E tem que ser ousado. O cargo de prefeito municipal, estar como a pessoa que executa, você tem que arriscar. Você não pode temer, ser medroso, entendeu? Às vezes você tem que passar por cima de uma lei. São vidas, você cuida. Lá na tua casa, se você olhar na despensa, por exemplo, você não encontrar nenhum alimento, você não vai sair para a rua roubando para ter a sua despensa novamente com alimento. Mas vai para a rua pedir, vai catar lata, busca alternativa para você trazer o alimento para casa. E é o que a gente não percebe nessa administração. Nós estamos indo aí para o 10º mês já, né, as unidades todas elas fechadas, não vejo um caminho. Os caminhos que eles estão falando de buscar é irregular, da mesma forma que adotaram o sistema do ônibus. Né? Houve lá também uma decisão que acabou acarretando, e agora a mesma situação do ônibus está persistindo igual a passada. Então, em Dalécio, eu não vejo aí uma forma das UPAs serem abertas. Caminho a gente mostra. Mas, exato. Infelizmente, eles não adotam. No show da manhã, hoje estamos com o 4º vereador com maior número de votos eleitos na cidade de São Carlos, com 2.749 votos. Vereador eleito pelo PMDB da cidade de São Carlos, Luiz Carlos Fernandes da Cruz, conhecido como Lucão, né, que é natural da cidade de Rincão, São Paulo, e que agora está atuando como vereador na cidade de São Carlos. Nós vemos aqui que o senhor é aposentado. Em que área que o senhor aposentou? Bom, eu nunca digo que não sou mais, né? Mas funcionário público municipal há 33 anos, nós trabalhamos dentro do sistema, por isso que a gente fala com propriedade, com conhecimento do sistema. Durante esses 33 anos eu trabalhei acho que em 3 ou 4 setores da prefeitura, e quando você está inserido dentro de um sistema, você conhece o sistema. Sabe o que se passa. Sabe o que se passa. E durante essa trajetória a gente obteve conhecimento. Eu sempre fiz, ainda leste, Dr. Johnny, da prefeitura, o ponto que trazia o alimento para minha casa. Então eu nunca misturei a parte política com o meu trabalho. Sempre deixava no portão do local que eu trabalhava o meu partido. E ali para dentro eu levava o meu compromisso de estar ajudando o prefeito, independente de que bandeira ele estava, porque afinal de contas era fruto dali que vinha o meu alimento. A gente sempre procurou ajudar da melhor forma possível. Trabalhei na área da saúde por quase 15 anos, por isso que a gente fala um pouco de saúde pública. Trabalhei na Defesa Civil, trabalhei na Secretaria da Agricultura, enfim. E dentro desse sistema a gente adquiriu muito conhecimento. Então foram 41 anos e alguns meses de carteira assinada. Desses quase 42 anos, 33 foram somente na Prefeitura Municipal, exercendo o cargo de almoxarife, aí eu acabei aposentando, também devido ao mandato. Acho que fazer as duas coisas ao mesmo tempo não dá certo. Eu tive que acabar optando em me aposentar, dar local para mais uma pessoa que poderia ocupar aquele espaço, e estou agora só cuidando das coisas da Câmara e da população da nossa cidade. Perfeito. Doutor, era alguma pergunta? Lucão, em primeiro lugar, agradeço as palavras, o elogio à minha pessoa em referente ao trabalho que exerci na prefeitura. Estamos acompanhando aqui o Dr. Fábio Alberto, lá de Matão, advogado, amigo meu, o Dr. Cássio também, e a intercessora Soninha também estão nos assistindo. Muito bom. Lucão, eu acompanhei uma entrevista sua, né, que você disse que o prefeito, é isso que você acabou de dizer, que tem dificuldade de entender o que é um TAC, para que serve o TAC e que ele poderia ter assinado esse TAC. Escutei também, né, acompanhei uma entrevista do secretário de Saúde dizendo que agora eles estão, entre aspas, né, fazendo propaganda na cidade de Marília, que São Carlos é uma cidade atrativa, competitiva para médicos virem trabalhar. Então, começou-se agora, por parte da prefeitura, uma propaganda de São Carlos para que esses profissionais venham e prestem, apresentem esses currículos para serem contratados e trabalharem na cidade de São Carlos. Você acha que isso seria o mais eficaz para a cidade de São Carlos? Buscar médicos de outras cidades, ao invés de cativar, de contratar, de dar umas condições melhores de trabalho para aqueles médicos que nós já temos na cidade? É mais uma afronta. É mais um caminho errado que eles estão adotando. A decisão são deles. Eles que ganharam as eleições. Vamos criticar essa postura, né? Mas eu vejo, doutor Johnny, mais uma vez a prefeitura tomando um caminho errado,
desvalorizando os profissionais que nós temos aqui no estado de São Carlos. Nós temos médico suficiente, se inserir em todo o sistema, conseguir abrir todas as UPAs. Agora nós precisamos ir para o caminho correto. Primeiro é pagar. Paga os que devem. Está devendo. 4 meses para esses profissionais que prestaram serviço. Ah, mas tem alguns casos lá que extrapolou o limite, que dá a entender que houve talvez superfaturamento, talvez plantões que não foram feitos. Mas separe essa questão, né? Não pode a maioria pagar por isso. Então, primeiro a prefeitura, será que estão falando lá também que eles não pagam médico aqui? Estão vendendo uma imagem de que forma lá fora de São Carlos? Primeiro tem que falar. Então não pagaram os nossos profissionais. A primeira coisa que tem que fazer, Indalécio, Dr. Johnny, Ivan Lucas, aqui na cidade de São Carlos, é você ser honesto com aqueles profissionais que fizeram e faziam o sistema funcionar. A gente encontra os profissionais por aí. E eles falam, Lucão, nós estamos aqui querendo ajudar a prefeitura, mas a prefeitura precisa pagar, né? Valorizar um pouco mais o plantão e fazer uma projeção de pagar melhor o médico a partir de janeiro, quem sabe, melhorar o valor financeiro dele, o salário dele, que se você pegar médico, ganha R$ 2.400. Eu acho que se eu estivesse na prefeitura hoje, talvez estaria ganhando um pouco mais do que salário como almoxarife. Sim. Você tem uma ideia, né? Se embutir meus triênios aí, doutor Johnny, de 30 e poucos anos, são mais de 10 triênios, você vai ver que eu ganharia mais que o médico, né? Então as coisas estão erradas, o capim está comendo bode, tem coisa errada. Então, eu acho que tem que passar por um processo de valorização, ir numa rádio, ter coragem de dar um passo para trás, refazer a vida, os pensamentos. Acima de tudo, admitir, né? E se tiver que perceber onde houve a falha, vai numa emissora de rádio, pede perdão, peça desculpa, né, para esses profissionais e tragam ele, tem que ser tratado a Pandeló. Eu não canso, tem que tratar esses profissionais a Pandeló. É eles que podem salvar hoje essa administração pública. Eu não vejo uma outra. Quando eu falo tratar a Pandeló, é tratar com decência. Não só ele. Eu estou falando desse segmento, doutor Jorge, porque é ele que foi afetado. Ele foi atingido. Lógico. Se fosse outra classe, da mesma forma. Todas as classes que estão atingidas tem que ter respeito. Então, a primeira coisa, tem que pagar esses profissionais. Depois, pagar um plantão um pouco melhor e ir no caminho de se valorizar melhor o salário, não só de médico, fazer um geral na prefeitura para a gente poder melhorar essa questão. Agora vai lá fora, vender uma imagem errada da cidade de São Carlos, falando que é uma cidade atrativa, que tem isso, tem aquilo, mas a hora que eles perceberem o lugar que estão vindo, eles vão ter que ir embora, não fica. Fica um mês, fica uma semana, depois vão perceber que eles acabam indo embora. Então, se você não refazer essas coisas, não adianta. O prefeito, vamos ver o que o vereador pensa a respeito disso. O prefeito, em uma entrevista, ou em entrevista também, ele disse que o diretor da saúde, o Marcos Palermo, né, é uma pessoa que vem trabalhando. A gente vê que ele corre diariamente, inclusive ele sempre está disposto, sempre dá entrevista aqui para a rádio, nos atende com uma receptividade muito grande. E o prefeito disse que esse diretor da saúde, da UPA, ele pediu um favor para os médicos, que então as UPAs, né, a UPA da Vila Prado não corre risco de fechar, porque por causa da amizade desse diretor com os médicos. Você acha, Lucão, que somente a amizade, isso faz com que mantenha as UPAs abertas? Será que a gente pode confiar, a população pode confiar nessa questão do que o prefeito falou? Eu vou até um pouco mais longe, até onde a amizade vai colocar a mesa desses médicos. Exato, e mais ainda, o prefeito disse que as UPAs não serão fechadas, e a Câmara sabe disso, por isso que vem fazendo essa demagogia, né? Que a Câmara é demagoga, e sabe que a UPA da Vila Prado, por exemplo, não será fechada, por isso que está fazendo isso. Por causa da amizade. Exatamente. Você acha que, vamos dizer que exista realmente uma amizade, você acha que isso é suficiente para que esses médicos continuem trabalhando da forma que estão atualmente? A amizade resolveria o problema na saúde de São Carlos? Olha, eu respeito muito essa pessoa que você está falando, que é o Marcos Palermo. Sim. De fato, ele tem trabalhado muito, diuturnamente, muito preocupado com essa questão. Ele tem me procurado muitas vezes, nós temos conversado bastante, a gente percebe muita vontade nele. Mas a amizade ajuda um pouco, doutor. Eu, nesses
15 anos que eu trabalhei na área da saúde, da Leste, eu acho que 6 ou 7 anos foram no pronto-socorro da Avenida. E eu fazia justamente esse trabalho com uma outra equipe. A gente cuidava dessa questão de médico, né, dos plantões lá. E a gente tinha muita amizade com os médicos. Mas naquela época também o profissional era muito valorizado. Foi na época do ex-prefeito João Otávio de Mello, que não dava todo o respaldo para a gente. E a gente tinha amizade, né? E de fato isso ajudava bastante. Mas, paralelamente a isso, o salário era pagos em dia. Mas eu não acredito que a amizade somente... Se a amizade resolvesse, então vamos usar a amizade para abrir as outras duas, né? A amizade é boa, então vamos abrir as outras duas. Mas eles estavam se encontrando dificuldade de manter essa UPA aberta. Então não vem falar que é demagogia da Câmara, porque essa é uma forma ingrata de tratar o parlamento. Eu falei lá na Rádio São Carlos, não vejo por onde falar aqui. Não, de forma alguma, não foi, mas... Nós estávamos lá na Rádio São Carlos, não sei se vocês ficaram sabendo, e no auge do discurso ele começou a atacar a Câmara. De repente nós saímos do programa da saúde, ele quis falar de gasto da Câmara. Nós falamos, peraí, não estamos falando de gasto da Câmara, estamos falando de saúde pública aqui. Certo? E a Câmara já te ajudou um monte, já devolveu recursos. Então a gente falou dessa ingratidão, né, que a Prefeitura tem, e mais uma vez mostra essa ingratidão com a Câmara Municipal que quer ajudar, doutor Jones. Nós não estamos fazendo oposição. Exato. Você sabe que é fazer uma oposição. Não tem uma oposição hoje, o prefeito não... Como você vai matar quem já está agonizando, gente? A própria oposição do prefeito hoje é a própria prefeitura. Então eu vou falar que é demagogia. Falar que é demagogia, quem está lutando para ajudar ele a manter essa unidade aberta, estava correndo risco sim. Eu sei. Né? Nós tivemos lá, acho que não essa sexta que passou a outra, tinha um médico. No domingo foi só um médico. Né? Os contratos estavam encerrando, eles não prepararam um novo, não soltaram antes um novo contrato para fazer com eles, o senhor sabe muito bem disso, e deixou vencer esse, estavam com dificuldade, galera. Né? E o que eles fizeram? Anteciparam, ia vencer acho que dia 20, alguns já estavam vencidos, anteciparam agora para o comecinho do mês, aí é que usou amizade. Sim. Aí que usou amizade. Então eles anteciparam, trouxeram para pertinho, juntou as papeladas desses médicos, acho que talvez em 2, 3 dias, pediram ajuda para eles, aí usou amizade, e esses médicos resolveram cobrir esses plantões e não tiveram problema, graças a Deus. Então não é demagogia não, né? Não é demagogia da parte da Câmara. Mas a Câmara vai acabar logo, logo se cansando disso também, né? Se toda vez que eu bater na tua porta você me escorraçar, doutor Johnny, vai chegar uma hora que eu não vou mais bater na tua porta. Sim, né? Então acho que tem que valorizar esse grande parlamento que a gente tem. Nosso presidente, ele tem ido numa linha, nossa e também do ex-presidente Marquinhos Amaral, que iniciou toda a transformação da Câmara Municipal, quando soltou aquele concurso público, né, com mais de 20 inscrições, quase 16 mil pessoas participaram. A gente conseguiu remodelar todo o nosso sistema da Câmara Municipal. A gente qualificou todos esses profissionais e deixamos pronto para o Júlio agora continuar com essa linha. Existe ali uma grande preocupação, que é fazer as economias. A gente poderia construir nosso prédio, mas nós temos devolvido valores significativos para a Prefeitura para ajudar. O ex-prefeito sabe muito bem, vocês acompanharam, nos 2 anos no uso da presidência, foram 5 milhões devolvidos para a Prefeitura, e para o prefeito usar da forma que ele precisaria usar. Porque, sem sombra de dúvida, ajudou em muito a cidade. O senhor lembra, sim, a gente não carimbava os valores, porque a gente sabia, o prefeito é que sabe onde está apertando o cinto. Então a gente pegava esse recurso, Indalés, e colocava à disposição dele da forma que ele pedia para a Câmara Municipal, e nunca colocamos abismo entre um poder e outro. Sim. E motivo não... Tentou-se uma aproximação. E motivo não me faltava. O doutor Johnny estava lá, o Ivan Lucas estava lá, e nós tivemos conflito com o prefeito, principalmente eu. Né? No dia mais importante da minha vida, o prefeito resolveu tentar impedir que eu chegasse à presidência da Câmara. Mas, vencido aquele momento, assumindo a presidência, nós tínhamos uma população no meio, entre poder executivo e legislativo. Existe a população, e é para eles que nós vamos fazer política, doutor John, não é para nós mesmos. Então, as coisas pessoais a gente deixa no campo pessoal. Vereador Lucão, na última terça-feira, após a sessão da Câmara Municipal, houve uma reunião entre os membros da CPI, juntamente com alguns secretários da administração pública, inclusive da área da saúde.
deveria ter estado lá também o senhor prefeito municipal Ayrton Garcia, que não compareceu a essa reunião. O que ficou definido e decidido dessa reunião em diante? Porque o que nós pudemos observar é que o próprio presidente da casa colocou um veto direto a todas as votações que vierem em nome da prefeitura, não que falem bem a comunidade. Essas continuarão sendo votadas, mas os projetos do prefeito serão vetados pela Câmara até que se abra pelo menos uma UPA, que é a do bairro Cidade de Iraci. O que ficou definido dentro dessa reunião? Na verdade, tudo se iniciou na sexta-feira, que antecedeu aquela terça, onde a Comissão de Saúde, eu, a vereadora Cidinha, o vereador Elton, nós tomamos uma decisão de convocar a secretária Helena Antunes e também o secretário Caco Colense para que eles estivessem na Câmara Municipal prestando esclarecimento em relação a esses contratos. Aí a gente percebeu o risco, foi aí que tudo iniciou. A comissão percebeu o risco de fechar o Poder Vila Prata por informações que chegavam para a gente, informações verdadeiras, de própria gente deles que estão no sistema. E o nosso presidente, no mesmo instante, fez um ofício endereçado à prefeitura convocando para que eles estivessem lá. E naquela manhã de terça-feira, foi muito esclarecedora algumas questões, doutor Johnny. A secretária Helena falou que o processo seletivo e concurso público é com ela. Isso pode se cobrar que é ela que faz. Mas outro tipo de contratação teria que partir do secretário Caco Colense, e é aquele que poderia fazer até essa questão da RPA. Sim. Então, diante dessas informações, e ficou um quadro não tão resolvido na parte da manhã, o presidente Júlio convocou todos os vereadores, não foi só a comissão, não, mas na verdade todos os vereadores, e convocou também a prefeitura, os que estiveram lá, na parte da manhã, e também a possibilidade do prefeito municipal, que é o maior interessado, ou que deveria ser o maior interessado em resolver essa questão, doutor João, para que nós pudéssemos juntos debater essa questão e, quem sabe, naquela tarde, sair de lá com o problema resolvido, principalmente na questão da UPA da Vila Prata. Então, foi isso que ocorreu. Durante a sessão, nós tivemos alguns expedientes foram enxugados devido à votação da conta do ex-prefeito. Nós não tínhamos na pauta nenhum projeto polêmico, houve um acordo de pauta da gente votar direto, sem debater as questões, e aí o pessoal da prefeitura foi lá e, resumindo, ficou como estava. Não tem caminho, não tem solução, não entra na cabeça deles. Não foi apresentada solução pautável? Não, nenhuma pautável. Nós falamos de novo lá da questão do RPA. O doutor Ademir foi lá, que é o magistrado da prefeitura, cabeça pensante, e disse que tinha 3 empresas, que dessas 3, aí é que eu falo para você o processo irregular, que dessas 3 empresas, uma, eles iam escolher, sei lá, se ia passar por algum processo mais claro, mais lícito. Eu acho que já deveria abrir para a população, então. Eu não sei se isso pode se chamar de oeste, doutor John, eu não tenho conhecimento sobre isso. O caminho seria esse. Então, diante desse impasse, diante dessa indecisão da prefeitura, e nós já havíamos conversado também, antes dessa reunião, com o nosso presidente que nos convocou para que nós estivéssemos ali antes da sessão da Câmara, meia hora antes, ele falou, olha, se não tiver nenhuma resolução da prefeitura, o que vocês acham da gente tomar uma decisão? Então, junto, todos os vereadores, inclusive da base, que dá sustentação do próprio prefeito, do partido dele, nós tomamos a decisão de não votar mais os processos da prefeitura, de interesse da prefeitura e não da comunidade. Todos da comunidade serão apreciados e votados, principalmente os das entidades, como sempre fizemos, inclusive aqueles que chegam de última hora. Mas os de interesse da prefeitura a gente não estaria votando, que é uma forma que o parlamento tem de apertar um pouco a prefeitura para que ela ande. Então foi o único caminho, D'Alessio, que a gente usou, que a gente encontrou para apertar a prefeitura para que ela possa tomar uma decisão. E essa decisão ela está mantida. Porque nós estivemos, depois dessa decisão, não sei se eu posso prosseguir com a minha fala. Claro, fica à vontade. Mas depois dessa decisão, nós conseguimos marcar com o doutor Oswaldo, se eu não me engano, lá no Ministério Público, e o prefeito foi lá, juntamente com a comissão, com o nosso presidente, e lá, mais uma vez,
quase que não se resolveu nada. Ficou da gente marcar agora com o doutor Sérgio Provezan, para a gente rever aquela possibilidade de fazer o TAC. Né? Voltar naquela forma de contratar por RPA e, quem sabe, fazer um TAC. Porque o prefeito, eu percebo medo nele. Mas a gente olha para o campo da vida pessoal e nunca teve medo de fazer as coisas na vida dele. E não é como o prefeito que é para se ter medo agora. Não é como o contrário. prefeito que cuida de uma família muito maior, cuida da sua família, cuida da minha família, cuida da sua família, né? Deve ser de São Carlos também. Sim, sim. Né? Cuida da sua família, Ivan Lucas, e toda a família de São Carlos. O chefe não pode ter medo, ele tem que ser arrojado. Ele alega no jornal Primeira Página, ele diz não ter coragem de pedir coisas ilegais à justiça, mas acredita que encontrará meios legais para reabrir as UPAs. Aspas. Emergência não é rotina. Se for adotada como rotina, o prefeito toma pancada na cabeça, comentou Ayrton sobre a adoção do RPA. Mas diante da gravidade, eu penso em usar este artifício da lei, explicou o prefeito, sobre uma eventual adoção do regime por período determinado. Ayrton Garcia disse que o problema de falta de médicos não é uma exclusividade de São Carlos. Então me mostra da cidade que se fechar a UPA. Eu preciso pedir um relatório para a prefeitura que me apresente. O problema de saúde pública não é só São Carlos. E não é de agora, não é do governo passado nem do anterior. É de muitos anos. Mas fechamento de UPA em São Carlos. Se agravou a situação. Se agravou em né? São Carlos. Agora, eu estou diante aqui de um magistrado aí, Dr. Johnny, advogado, que tem meu respeito e da nossa população. Eu fico impressionado, Ivan Lucas. Ele teve a coragem de falar para a gente que naquela época que o Dr. Sérgio fez aquele TAC, era um TAC para não contratar médicos. Olha o que a gente ouve, rapaz. Olha o que a gente escuta, Indalésio. Que aquele TAC era uma arapuca. Que aquele TAC foi feito para proibir ele de contratar médico. O Ministério Público, ele não sai da casinha dele para fazer alguma coisa para te proibir. Ele não vai te proibir. Se você quer fazer, você faz. Se você não quer fazer, você não faz. Pode me corrigir, não tem problema. Correto. Mas como que o Ministério Público ia sair do seu poder e falar, prefeito, o senhor não pode contratar, eu vou fazer um TAC para o senhor não contratar. Colocava regras na forma do período de contratação. Regras deve ter. Para tentar resolver um problema num futuro não tão distante. Exatamente. Então foram colocadas regras até para não cair nesse vício de que tinha no passado. Era para evitar que se permanecesse naquele sistema antigo do qual os ex-prefeitos estão com ações, e o senhor sabe muito bem. Sim. Porque adotaram, né? Como definitiva, pode-se dizer, aquela forma de contratação. Mas se falar que um TAC era para proibir ele, como que o promotor vai chamar alguém lá para proibir de fazer alguma coisa? Ainda mais em prol de uma comunidade da saúde. Ele deixa a gente fazer e depois ele pega a gente nos nossos erros. Não é verdade? Agora falar que ele ia fazer um TAC para proibir. Então são coisas desse tipo, doutor John, que a gente tem ouvido, que a gente tem escutado. A gente tenta tirar isso da cabeça, mas não sei, está ali grudado, acho que foi super bonder lá. Tem que tire, que arranca da cabeça. Lucão, ao seu ver, tá? Você acha que existem indícios que esse problema na saúde, essa resistência a assinar o TAC, foi no início, né? Agora eu acredito que não mais, porque acabou sendo frustrada, se houve essa tentativa da instalação, de trazer uma OS para a cidade de São Carlos. Você acha que já é possível concluir algo desse tipo, que queriam, né, que preferem uma OS na cidade de São Carlos? Por isso que instaurou-se esse caos na saúde, acabou fechando-se o UBA, não contava com esse problema ia se estender por pouco tempo? Será que já pode se caracterizar isso, ou existem indícios desse fato? Doutor Johnny, tem que ter coragem de colocar a público aquilo que se quer fazer. Na gestão passada, se falou muito do SAAI. Sim. E o prefeito foi a público, falou, da forma que nós encontramos dificuldade, né, com tantos vazamentos, com tantas cobranças, que seria, quem sabe, um caminho alternativo se fazer não uma privatização, uma concessão. Inclusive foi-se a justiça, né, para alterar o artigo que existia na lei que proibia a concessão dos salários. Mas ele teve coragem de ir a público e falar que ele tinha esse interesse em talvez em mudar esse sistema. Então, sabe, teve coragem.
Então esse também precisa ter coragem, não pode deixar a população ficar sofrendo com as unidades de pronto atendimento fechado. Se quer implantar esse sistema, sai da casinha, vai conversar com a Câmara, conversa com a população, né? Pega os sindicatos e todos os segmentos da nossa cidade, faz uma grande reunião, né? Faz pesquisa, tem a Câmara Municipal lá, que a gente pode fazer também uma pesquisa por lá, e tenta entender, mostra a claridade, mostra a lisura de fazer um processo, né? Licitatório decente, correto, abrindo para todo mundo, buscando empresas que estão instaladas em algum lugar que estejam funcionando de fato, mas saia da casinha e mostra o interesse que ele quer. Até agora, fechou as unidades, fecha tudo. E outra coisa que nós esquecemos aqui, quase que se fechou também as unidades básicas de saúde. O senhor lembra o processo que nós lutamos? Sim. E foi, mais uma vez, iniciativa da Câmara Municipal da Leste. Sim. Que também nunca falou muito obrigado. E não queremos que fale muito obrigado. Mas deveria falar muito obrigado para pelo menos desse o mérito a quem de direito. Exatamente. Devia reconhecer que a Câmara, naquele momento, Ivan Lucas, foi fundamental para ele, que nós fomos os olhos dele naquela época, que estava cego. As pessoas, mais uma vez, trouxeram cegueira para os olhos dele naquele momento. A Câmara vem mostrando o caminho, né? Vem mostrando. Isso é o papel importante que a Câmara está fazendo, que eles tentam desvalorizar, que vai para os gastos da Câmara, que está lá no site da Câmara Municipal, todos os gastos que a gente tem, inclusive salários de vereadores e tudo mais. Mas naquele momento, o papel da Câmara Municipal foi muito importante, porque havia um impasse. Se era de 20 horas, se era de 40 horas, se mantinha os tarefeiros. Sim. E eles iam contra os tarefeiros, falando que não, que tinha que ser de 20 horas, que tinha que ser de 40 horas, e falavam um limite prudencial. Como o senhor vai tirar um médico de 15 horas, ir para 20 horas, se você está com seu limite estourado? Você tem que pagar melhor, você vai ter que pagar essas 5 horas a mais, nesse sistema que possivelmente poderia, naquela época, ser modificado. Então, manter os tarefeiros seria o caminho mais fácil dele adotar ou dar continuidade. O que ele tinha que cobrar, que se cumpra, né? Que uma quantidade de consulta e o interesse público seja atendido. É isso que tinha que fazer, mas sempre trabalhar, doutor John, não sei se o senhor participou de alguma das nossas reuniões, mas sempre com ofensa, sempre tratando os médicos de uma forma, sabe, como se não fosse nada, como se não precisasse deles. Por isso que eu falo, Indalés, que existe muitos profissionais aqui que resolvem todo o nosso sistema, mas estão todos machucados, feridos, de tantas palavras, de tanto ser desprezado, humilhado, né, pelo poder que aí está. Então, a Câmara naquele momento foi também, mais uma vez, atuante e presente. Nós que tomamos iniciativa, doutor John, naquela época, de marcar lá as audiências de Indalécio, com o promotor da República, né, federal, não me recordo o nome dele agora, acho que era Marcos não sei o que. Foi nós que tomamos a iniciativa, foi nós que fizemos todos os encontros. O senhor acompanhou? Foi nós que fizemos todos os encontros. Foi nós que debatemos na prefeitura, levamos para a Câmara, chamamos o secretário, chamamos todo mundo para a gente elaborar um documento mostrando que o interesse público seria. Fizeram um outro documento completamente ao contrário daquele que nós fizemos. O promotor público não aceitou. Depois apertamos a prefeitura mais uma vez e aí tomaram essa decisão de continuar com as tarefas. Por que eu te pergunto, Indalés, doutor John, Ivan Lucas? Mas eu não cito seu nome porque às vezes eu esqueço. Mas, por que levou essa discussão para um deserto? Por que nós precisamos tirar aqueles profissionais do seu setor de trabalho, levar na prefeitura, levar na Câmara, ficar debatendo tudo aquilo lá, aquela forma de tratar esses profissionais? Por que fazer tudo aquilo lá se foi desnecessário? No fim, chegou ao início daquele caminho que a gente estava apontando, que era a manutenção das tarefas. Então, são posicionamentos como esses que a Câmara tem adotado para ajudar esse sistema que aí está. Mas, infelizmente, nem muito obrigado. Falta diálogo, né? Falta reconhecimento. E não de nossa parte, doutor. O senhor tem acompanhado, não é da nossa parte. E a gente vai continuar fazendo o melhor possível. Essa é a política do nosso presidente, essa é a política desses vereadores que lá estão, porque pensa na cidade de São Carlos. Numa última sessão camarária, eu até gostaria de aproveitar a sua presença e parabenizá-la por uma iniciativa do projeto que faria a ligação entre o prédio da maternidade de São Carlos e o prédio da Santa Casa de São Carlos. É um projeto que já deveria ter sido posto em prática desde a criação da Santa Casa há 140 anos. As mulheres que precisam de algum procedimento, que estão no prédio da maternidade, faça uso de uma via externa, parando o trânsito, etc. e tal, para chegar até o prédio da Santa Casa.
Seu projeto é um projeto fantástico, fabuloso, que cria um corredor único, um corredor de passagem entre os dois prédios. Parabéns por essa iniciativa, vereador. Vamos aguardar que são apontamentos que a gente mostra, né? Tem todo um trâmite, mas pelo menos a ideia já foi colocada. A gente mostra, porque, como eu disse para você ainda, Alessio, inserido no sistema, participando do sistema, a gente percebe as necessidades, né? Isso daí, ao longo dos anos, tem mostrado que vidas que não foram ceifadas estão com marcas, né? Algum tipo de lesões, de sequela, ficam em crianças e às vezes até em mulheres, né, que acabam de ter o seu filho, por essa demora de se colocar numa ambulância, numa UTI e levar até lá a Santa Casa, chegar lá até tirar da maca e chegar na UTI, deixa aí um estrago irreparável na vida de pessoas. E não fiz isso, não fiz uma legislação aí em causa própria. Mas o meu próprio neto é um exemplo claro disso, que nesse intervalo, nesse espaço de tempo, da prematuridade que ele nasceu, de menos de 6 meses, até ser levado, foi entubado, como se fala? Esqueci o nome. Além de entubado, ele foi... Bom, teve que colocar um aparelho para que ele respirasse através daquele aparelho. Oxigênio. Oxigênio. E aí houve ali um espaço de tempo, né, até tirar ele da UTI, do quarto onde ele nasceu. E ir para a ambulância, depois até o transporte na Santa Casa. Em frente, mas são segundos, né? Não, são segundos de vida, não são minutos nem horas. Não então, pode ter mas ali chegam minutos, né? Sim, chegam minutos, até o trânsito parar, até algum motorista ter consciência de parar. Então. Esses segundos tornam-se horas. Tornam-se horas e irreparáveis. Exato. Não se conserta mais, humanamente falando, né? Deus todo poder tem, mas humanamente falando, talvez. Então isso aconteceu também lá na minha casa, e a gente percebe que se fazer isso daí, quem sabe trazer para mais próximo ali todo o sistema de atendimento para esses casos, próximo a essa passarela, essa fração de segundo aí evita não só de ser vidas ceifadas, mas sequeladas. Então, por isso a iniciativa. A tua iniciativa seria um projeto de que natureza? Subterrâneo, aéreo, como seria essa passagem? Olha, a gente indica a necessidade, Nanessa, mas a gente não indica de que forma. Eu acho que como é eles que vão atrás do recurso. Aí cabe um projeto de engenharia. Projeto de engenharia. Eu tenho, assim, um pensamento, mas de repente a gente fala aqui, coloca para a sociedade, acho que a gente está louco. Mas eu acho, na minha opinião, que deveria neutralizar aquela rua, que dá acesso à Rua 15, né? Tem 2 ruas ali que dá acesso à Rua 15. Eu acho que tem que interligar prédio mesmo, fazer uma construção de prédio, interligando os dois, de frente para cá, tá certo? Então aquele espaço seria um espaço para o hospital, não daria mais acesso para a Rua 15, então você entraria ali, teria uma forma de você voltar, né, para uma rotatória toda, enfim, preparada para isso, mas eu faria um paredão mesmo ali, interligando a maternidade e a Santa Casa, porque você já usaria todo esse espaço, quem sabe, para nesse espaço você colocar ali uma mini UTI já para essa criança. Saindo dali já, nesse próprio espaço novo ali, você já tem todo esse equipamento pronto para manter essas crianças ou a mãe salva, né? Então, esse seria o meu pensamento. Agora, se fala de túnel, se fala de fazer uma passarela, eu, se pudesse, se fosse do executivo, eu já usaria aquela parede, tirava aquela rua, não interligaria mais daqueles, eu não lembro que rua que era ali em frente. Paulino de Abreu, Sampaio e Vidal. Então eu tiraria esse acesso de ligação para 15, faria um paredão ali, doutor John, e nesse paredão que você vai fazer ali, já com construção desse espaço de UTI, sei lá o que pode se chamar, para salvar essas crianças. De interligação entre a maternidade de Maria Francisca. Esse seria o meu pensamento. Muito bom, muito bacana, gostei. Viável. Sim. Viável e rápido. Era uma forma de resolver a questão de uma vez por todas. Sem se preocupar, por exemplo, em subterrâneo ou passarela, que eu acho que é mais difícil. E você ganha mais espaço. Sem sombra de dúvida. Mais salas que você acaba. Mas são ideias que a gente coloca lá à disposição, dá para ele, mostra o caminho, mas infelizmente é eles que decidem. Vereadora, veja o seu engajamento na política de São Carlos,
não só na Câmara, como também por fora dela. Em 2014, o senhor destinou a sua emenda parlamentar para a aquisição de uma viatura para a Guarda Municipal de São Carlos. Hoje, 2017, como o senhor vê a atuação da Guarda Municipal em nossa cidade? Nós temos também problema muito sério nessa questão de segurança pública. E a Guarda Municipal, ela tem sido um veículo que tem ajudado muito essa questão de segurança pública. Destinamos sim uma emenda para a compra de uma viatura. Nós percebemos agora, com o Coronel Samir aí, uma disposição de equipar mais ainda, né, esse importante órgão que nós temos, que é a Guarda Municipal. De lá para cá, eles conseguiram essa arma de choque, não sei que nome que dá. Tiger, né? Tiger. Não é taser, né? Porque taser é uma Tiger. marca, mas é semelhante. É arma de choque, é uma arma não letal, Isso. que neutraliza e imobiliza ali momentaneamente a pessoa, né? Que está descontrolada, o infrator, exatamente. Isso já também é uma forma também de dar segurança para o próprio agente, né, da Guarda Municipal. E esse ano, muitos vereadores, eu destinei, acho que, se eu não me engano, acho que 20 e poucos mil, mas a maioria dos vereadores também destinaram emenda parlamentar para a Guarda Municipal, para comprar mais esse tipo de arma, e também prossegue aquela questão do armamento, né, também da Guarda. Eu acho muito importante, eu acho que a Câmara, que está tomando mais uma vez essa iniciativa, tem buscado recursos na Câmara Municipal, a Prefeitura também não tem, parece que fez feito grande investimento na Guarda Municipal. Mas não só isso, Indalés, nós investimos também, não sei se é do seu conhecimento, no Corpo de Bombeiro. Nós destinamos para lá, se não me engano, cerca de 360 mil. O Dr. John estava lá, Isso, eu lembro. Na época, no entendimento com o prefeito municipal, para equipamentos de segurança para os profissionais e também viaturas. Dessa iniciativa da Câmara, comprando aqueles veículos, o bombeiro conseguiu um caminhão. Então deu uma meta para o bombeiro. Se eles conseguissem comprar, acho que 2 veículos, se eu não me engano, ou 3, eles ganhariam o caminhão. Então, com a ajuda da Câmara, destinando esse recurso, eles se habilitaram a conquista desse caminhão e conquistar esse caminhão. Então, a Câmara tem feito o seu papel da melhor forma possível. Destinamos 300 mil também, Dalé, se me permita falar. Sim. Isso é uma ação da Câmara Municipal em acordo e entendimento com todos os vereadores. 300 mil para a PAI, que possibilitou a PAI deixar de pagar quase 5 mil reais por mês de energia, adotando aquele sistema de captação solar, transformando em energia, e hoje a PAI praticamente não paga mais energia. Foi um sistema que foi implantado lá, com uma ação da Câmara Municipal. Junto com a Prefeitura, não podemos não deixar de dizer que o prefeito também teve participação fundamental nessa questão, foi feito um entendimento com ele, com esse prefeito Paulo Tomani, que sinalizou positivamente, né, e assinou a autorização dessa destinação. Sim, sem dúvidas. Um abraço para a Cidinha, para o Ivan Amaral, para o Mendes Júnior está mandando um abraço para você, Lucão, para todos nós aqui presentes. O que eu sempre falo, a Câmara e a Prefeitura, elas têm que estar interligadas, cada um exercendo o seu papel, cada um fazendo o seu papel, mas deve ter interação entre ambos os poderes, tanto executivo como legislativo. Nós sabemos que a Prefeitura, né, seja a Prefeitura, seja o governo do Estado, seja a Presidência da República, no atual sistema político, ela não consegue, o Executivo não consegue fazer o que tem que fazer sem uma boa interação com a Câmara, com o Legislativo. No caso de São Carlos, Executivo com o Legislativo. Então é muito importante que o prefeito repense, que os seus assessores repensem. A Câmara Municipal está ali, sim, para fiscalizar, é o papel dela. Se ela não fizer, quem está prevaricando são os próprios vereadores. E essa não é a função da Câmara. Então é importante, nós torcemos sim para que haja essa interação entre o Executivo com o Legislativo, porque entre o Legislativo e o Executivo nós já percebemos essa boa vontade, essa intenção, o que vem sendo buscado aí nesses 10 meses, né? Que agora o que a gente não vê, né, o que a gente não pode alegar e testemunhar, é que dessa vez a Câmara Municipal não se faz de omissa. Muito pelo contrário, a Câmara está se fazendo um papel do cidadão realmente, que é cobrar o Poder Executivo naquilo que tem que ser feito. Exato, e não tem... E ainda melhor, mostrando as soluções
Só que não querem ver a solução. Ah, não tem oposição. Entra naquela lógica, vai ter oposição o quê? A Câmara está preocupada em tentar resolver os É a problemas saúde da cidade, que é o mais grave, a saúde. Então, não há nem tempo e espaço para oposição no caso. Não é? Porque você não pode fazer oposição de algo que não está funcionando. A cidade tem que andar, tem que funcionar. Exato. Essa é o meu pensamento, o que eu penso. Vereador, aqui no nosso programa Show da Manhã, dentro do nosso show de notícias, nós gostaríamos de colocarmos sempre à sua disposição a tua assessoria, que sempre pode entrar em contato conosco para toda e qualquer eventualidade, qualquer novidade, não só a esse respeito da saúde, como qualquer parte do legislativo da nossa cidade, nós colocamos à inteira disposição e o senhor fique à vontade dentro do nosso programa. Tá. É a Cidinha do Oncológico que está acompanhando? Não, é a Cidinha que participa do Grupo Liga da Justiça. Correto. Que tem se feito presente na Câmara Municipal, sim. a Liga da Justiça, tem cobrado muito essa questão de postura, não só do Parlamento Municipal, mas também do Executivo, eles querem o quê? Uma paz de entendimento entre os poderes, porque é a população que acaba sendo atingida. Essa semana nós vamos intensificar a questão da CPI novamente. Paramos porque, depois de todas aquelas pessoas que nós ouvimos, Dr. Jones, a gente parou para analisar todos os depoimentos, mas agora nós vamos retomar a partir dessa semana. E a vereadora Cidinha, que é não só membro da Comissão de Saúde, mas também da Comissão Parlamentar, tem tido um trabalho importante. A gente sabe a dificuldade que ela andou passando, a questão do pai. Enquanto internado lá, ela teve que dar apoio para o pai, depois acabou a perda do pai, o problema, né? Foi embora, e depois o acidente que aconteceu com ela, enfim, um grande risco de vida, ela passou cedinho. Mas ela, o vereador Elton e toda a Câmara Municipal tem, D'Alessio, se colocar dessa forma que você expressou muito bem, não tem sido omissa. Ela tem saído, né, para tentar ajudar o Executivo, mas infelizmente pouco valor tem se dado de lá para cá. Teremos agora, Lucão, um manifesto, dia 7/10, né? Inclusive envolve o pessoal da Liga da Justiça, uma outra entidade solicitando mais saúde para São Carlos, para tentar resolver essa situação. É válido, é importante a população indo às ruas. É muito importante. São os recursos que nós estamos indo no limite para buscar. A Câmara foi no seu limite para buscar, que é a CPI. A gente tem feito cobrança, apontado o caminho para eles, e agora o povo começa a refletir no povo agora, né? E isso é uma grande preocupação. É muito feio o povo ter que ir para a rua para conquistar um direito que ele tem. Que é dele, né? É dele já, né? E escolhe nós como representantes para estar na Câmara Municipal para lutar por eles, e nós estamos lutando por eles. Mas essa forma também deles se expressarem ajuda também a Câmara Municipal a, quem sabe, ganhar força nessa luta para a gente retomar os caminhos da saúde pública de São Carlos. Eu quero agradecer sempre o convite de vocês. Nós estamos também à disposição de vocês lá, o nosso gabinete, a Câmara Municipal, vamos sempre à disposição de vocês, para qualquer assunto, qualquer momento que quiser chamar a gente, né? A gente terá o maior prazer de estar aqui com vocês, e precisando também da nossa parte, a gente vai solicitar um espaço aqui para que a gente possa trazer, quem sabe, algumas soluções encontradas lá para os caminhos que a Prefeitura deva seguir. Temos agora a questão que assombra muito a questão do transporte, infelizmente não dá tempo para a gente falar, mas é um outro terror que está ocorrendo na cidade de São Carlos. Tivemos a audiência, saímos de lá sem nenhuma resolutividade do problema. E limpeza pública, o senhor está vendo também os terrenos aí, que eles limpam, agora estão podando, e capinando e deixando. Hora que chove é um problema. Agora que eu quero ver. Perfeito, doutor John. Agora a chuva vai levar para os bueiros aquilo que tem deixado à beira, né, das ruas. Que locais onde não havia alagamento agora tem. Hoje eu nunca tinha visto a primeira vez em frente ali o Savenhago, na Comendador Alfredo Maffei, com a Totolete totalmente alagado e um veículo perdeu o para-choque. Exato. Os bueiros entupidos. Sem contar o velho problema da Educativa, entre outros lugares. Exato. Que a gente está vendo que antes não havia alagamento e agora tem por conta do lixo. Não só o lixo deixado pela Prefeitura, não só o lixo deixado pelo sistema de limpeza, mas pelos próprios moradores, que perdeu a conscientização que o lugar de lixo é no lixo e não na via pública. Sabe o que acontece, D'Alessio? A gente culpa a população, e eu acho que estamos corretos de culpar a população.
Mas o que acontece? Ela não vê O exemplo não está vindo de casa. Sabe? Nós que deveríamos ser exemplo, nós, público, lá da prefeitura, vou me colocar no lugar aqui como Câmara, limpar suas praças, deixar tudo limpinho, aí você teria poder de cobrar da população. Uma vez você cobrar da população, semana passada, apareceu um caso lá no meu gabinete, de um terreno que a pessoa dá manutenção, sempre tem uma pessoa que cuida daquele terreno. E perto da esquina desse terreno, doutor John, a população sujou, jogou galho, jogou saquinho. A prefeitura está notificando o proprietário e estava pedindo até para o proprietário pôr caçamba lá. Por que ela não faz isso com seus terrenos, então? Exato. Já que quer cobrar do munícipe, cobra-se dela, então. Coloca caçamba em todas as praças que são delas. Agora vai cobrar do munícipe. Exato. Né? Se nem ao menos consegue manter as lixeiras, né, que eram as Exatamente. lixeiras de processo seletivo, e foram adotados no governo Newton Lima. O Dr. Johnny foi muito feliz aqui na colocação. São locais novos que estão aparecendo de alagamento, porque nós trabalhamos no Defesa Civil 5 anos e nós monitorávamos na época todos os pontos de alagamento. A gente sabia onde que ia ocorrer os pontos de alagamento. Hoje não. Hoje há um descontrole disso. Né? Por quê? Por falta dessa manutenção que existe. Enfim, planejamento de uma cidade. Se não tiver um planejamento hoje, não adianta querer fazer gestão pública. Com mais de 24 horas, já dá para adiantar algum tema da sessão camarária de amanhã, vereador? Não, eu ainda não cheguei no meu gabinete, não temos a pauta da sessão para a gente poder analisar os processos. Mas a saúde vai estar lá. Como? A saúde vai estar lá. Essas questões de cobrança, de debate, não vai faltar, pode com certeza. Mas os processos que estão na pauta, eu vou ter conhecimento agora na manhã, chegando lá. Aí a gente vai já dar uma olhada neles para que a gente possa se posicionar amanhã durante a sessão, sabendo que talvez aqueles de interesse da prefeitura ainda não serão votados. Perfeito. Vereador, mais uma vez, muito obrigado pela presença aqui no nosso show da manhã, no show de notícias. E mais uma vez, colocamos-nos à sua inteira disposição. Muito obrigado, Galés, Dr. Johnny, Ivan Lucas. Aline. Aline é minha esposa. Sua esposa, mas ela estava falando aqui de saúde. De saúde, né? Saúde, isso. Referente... Ela foi enfermeira, né? E nós estamos falando sobre a Semana dos Surdos, né? Ela é intérprete de Libras, né? E ela dá aula de Libras, então estamos falando tudo sobre isso foi implantado na Câmara Municipal. A gente mostra, o doutor João tem acompanhado, o interesse da Câmara Municipal também de estar valorizando, né? Sim, essa comunicação. Sim, perfeito. Muito obrigado. Perfeito, eu que agradeço. Obrigado, Inácio. Obrigado, vereador. Obrigado a todos aqueles que nos assistem, todos presentes. É muito produtivo, né? Mais uma vez o vereador Lucão, claro no que fala, objetivo, mostra o trabalho que está fazendo e, sem sombra de dúvidas, né, com a continuação de todo esse trabalho da Câmara, acredito uma nova geração de vereadores, né, que não são vereadores de cadeira, nem de carreira, sim vereadores populares. Eu acredito, se Deus quiser, em breve a saúde de São Carlos vai estar sendo melhorando e resolvida. Parabéns pelo trabalho. Perfeito, parabéns, vereador. Parabéns. Bom dia. Parabéns, um bom dia. Bem, senhoras e senhores, nosso show da manhã, às 8 horas e 37 minutos, 8h37, entrou a partir de hoje, um texto novo no nosso programa,